Esta carta, escrita por Paulo, a partir da cidade de Corinto, não é a primeira carta que ele escreve, apesar de ser a primeira na ordem cronológica da Bíblia, dos livros da Bíblia. A primeira carta de Paulo é a de Romanos, depois vem Coríntios, Gálatas e assim por diante. Mas esta carta tem uma importância muito grande, assim como toda a Bíblia, evidentemente, porque ela trata da doutrina da salvação. É uma carta soteriológica, é uma carta que trata essencialmente, ainda que não somente, mas essencialmente sobre a salvação, sobre esse grande projeto de Deus para a humanidade, como conhecemos muito bem, que foi previsto e anunciado pelo Senhor logo após a queda do homem. Assim que o homem e a mulher pecaram contra Deus, comeram do fruto proibido, e por causa do seu pecado, o pecado também passou a todos os humanos que vieram depois de Adão e Eva, e por causa do pecado veio a morte, mas Deus já anunciou a providência, a solução para esse pecado, a solução para o salário do pecado, que é a morte. Mas esse processo de salvação, esse projeto divino, ele foi se desenrolando ao longo das eras, e ao longo da palavra, nós vamos tendo uma revelação progressiva desse agir de Deus em favor da humanidade. E nós vemos já no Antigo Testamento muitas fagulhas desta graça sendo manifestadas em pessoas diferentes. Ruth, por exemplo, era uma mulher que não era integrante do povo de Israel, mas ela foi alcançada por esta graça de Deus, e diga-se de passagem, uma graça internacional, uma graça universal, uma salvação que não era restrita apenas aos judeus. Ainda que os judeus pensavam que era apenas para eles. Nós vemos isso já no Novo Testamento, quando em seu ministério Jesus pregando e ensinando, e ele atendia as pessoas, e em uma certa ocasião uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, veio correndo, suplicando atrás de Jesus, pedindo uma audiência, pedindo um pouquinho de tempo para conversar com ele e contar o seu problema. E os discípulos de Jesus, que eram judeus, eles não pediram para Jesus parar e ouvir aquela mulher, mas a fala deles foi a seguinte: Senhor, despede-a, porque vem correndo atrás de nós já há algum tempo aí, despede ela. Então os judeus tinham uma compreensão de que a salvação era restrita apenas para eles, por serem o povo da promessa. Mas o projeto divino, ele sempre foi internacional, sempre foi universal. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele trata para judeus e trata também com os gentios. Ele busca dos judeus a responsabilização por serem eles o povo da promessa. Mas ele também fala para os gentios que eles precisavam do mesmo Salvador que os judeus precisavam. E esta carta vem tratando sobre salvação. Ela desnuda a realidade humana. O próprio Paulo fala que conheceu o pecado a partir do conhecimento da lei. A lei chegou para Paulo, ele usando um recurso dialético ali, e a lei chega para ele e mostra para ele que ele é pecador. E ele chega a ponto de dizer: miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse mal, que era exatamente o pecado revelado pela lei? E quando chega no capítulo 8, Paulo nos traz uma conclusão maravilhosa, quando ele fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ainda que esse versículo primeiro do capítulo 8 é o início de uma sessão, início de um capítulo, mas ele traz uma conclusão e uma ligação que Paulo vinha falando até então, até o capítulo 7. Mas quando chegamos no capítulo 12, Paulo traz uma praticidade, uma aplicação dessa doutrina que ele veio trabalhando esses 11 capítulos. E no finalzinho do capítulo 11, parece que numa êxtase espiritual,
no momento de muita gratidão a Deus, Paulo explode numa doxologia, num hino de louvor e adoração a Deus. E eu faço questão de ler o finalzinho do capítulo 11, porque é a palavra de Deus, quando ele fala o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? E versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo está reconhecendo que a salvação vem de Deus. Ele exalta a sabedoria e o conhecimento de Deus e chega a dizer: quem conhece os pensamentos de Deus? Quem poderia imaginar, por exemplo, esse mistério revelado, que é exatamente a salvação em Cristo, que reuniria judeus e gentios, que reuniria pessoas de todas as nações. E aí entramos no capítulo 12, quando Paulo traz esta teoria, esta teologia teórica sobre a salvação, para ser aplicada na vida daquela pessoa que agora é uma nova criatura. E ele então escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dá para a gente compreender que Paulo está respeitosamente, e ainda que tivesse uma autoridade apostólica muito superior, mas ele está suplicando aos irmãos romanos. É bom lembrar que Paulo não conhecia ainda a igreja de Cristo em Roma. Ele tinha o intento de passar por Roma em uma viagem à Espanha, e ele então escreve uma carta com antecedência para os romanos, e traz esta mensagem tão maravilhosa, e ele agora fala aqui para eles: olha, eu rogo-vos, eu suplico-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Jesus. Paulo está conclamando os seus leitores, que já são novas criaturas, que já foram salvos por Cristo, que já foram alcançados pela graça, que por si só já é um favor imerecido. E ele agora está falando para eles que eles precisam apresentar a este Salvador, a este Deus providenciador, apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Mas nós temos uma expressão muito interessante, que ele fala que isso é o culto racional. Nós estamos em um culto aqui, reunidos em família, reunidos entre irmãos e irmãs, todos salvos pela mesma graça, todos alcançados pela mesma misericórdia. Mas Paulo fala de um culto racional que nos leva à compreensão de algo muito mais profundo. Não se trata de uma mera liturgia, de um mero ritual, em que eu e você chegamos aqui a esse lugar confortável, cantamos, ouvimos a palavra, lemos a palavra, oramos, mas ele fala de um culto racional, um culto inteligente, um culto inteligível, um culto planejado, um culto que envolve corpo, alma e espírito, um culto em que não fica apenas aqui na mente, mas que tudo que você escuta ou que você envia para o Senhor envolve o seu e o meu coração. O culto racional é um culto compreensível,